É comum que as pessoas pensem em pessoas surdas como pessoas que não conseguem ouvir nada, mas não é tão simples. Na verdade, existem vários graus de surdez. No livro Saberes e Práticas da Inclusão, podemos ver que na realidade a surdez pode ser leve, moderada, severa ou profunda. Nesse mesmo texto, a surdez é associada à dificuldade de ler e escrever. Diante disso, algumas pessoas podem se perguntar: mas afinal, por que pessoas surdas teriam problema para ler um manual de instruções ou uma bula de remédio? Afinal, a linguagem escrita é visual e não auditiva. Para respondermos a isso, acredito que seja interessante pensarmos no conceito de jogo de linguagem. Jogo de linguagem é um conceito cunhado por Wittgenstein no seu livro Investigações Filosóficas. É um conceito muito esclarecedor para pensarmos a surdez e a relação das pessoas com a linguagem. Em Investigações Filosóficas, Wittgenstein descreve que os jogos de linguagem estão associados às utilizações da linguagem e que uma utilização da linguagem faz parte de uma forma de vida. Por exemplo, uma língua é criada por um povo com objetivos específicos, de acordo com regras específicas, que estão intimamente associadas à cultura deles e aos objetivos desse povo. Nesse caso, podemos pensar duas formas de vida: a do povo ouvinte e a do povo surdo. O problema do surdo é nascer num mundo em que a maioria esmagadora das pessoas são ouvintes. As regras do jogo do mundo são feitas por ouvintes para ouvintes. E isso inclui as regras de aprendizado e de funcionamento da linguagem escrita. É por isso que os surdos possuem dificuldade com a escrita, porque, apesar de ser visual, a escrita foi criada baseada nas regras da língua oral. Da mesma forma, o ensino da língua escrita também apela à associação entre sons e palavras, o que pode não funcionar para pessoas surdas. Quer dizer, a forma de vida ouvinte está presente desde a própria produção das regras de funcionamento da linguagem escrita até nos próprios mecanismos de aprendizado da linguagem escrita. Isso faz a pessoa surda sentir-se deslocada. Ela está num mundo cujas regras não são adaptadas ao seu corpo e ao seu modo de pensar. É nesse mundo, repleto de jogos de linguagem para ouvintes, que a língua brasileira de sinais, Libras, surge como uma saída para os surdos. No artigo de Tomás e Freitas, de 2017, fica claro como aprender Libras pode ser importante para uma pessoa surda. Nesse artigo, trabalham com o caso de Fátima, que perdeu a audição com apenas 1 ano. Até os 40 anos, Fátima tentava jogar os jogos de linguagem dos ouvintes, mas falhava. No jogo dos ouvintes, ela perdia porque ela não entendia as regras. Ela simplesmente não tinha a fisiologia adaptada para isso. A alienação de Fátima em relação ao mundo ouvinte era tão grande que, quando criança, ela sequer conseguia entender se estavam caçoando dela. Apenas aos 40 anos, Fátima reconheceu e aprendeu Libras. Ela relata que, ao aprender Libras, tudo mudou. Eu comecei a me desenvolver e ver. Parecia que eu estava no primeiro ano de novo, tudo de novo, porque eu estava começando a entender as coisas. Estavam começando a ficar claras para mim, porque era dado em língua de sinais. Porque antes, até então, minha comunicação era muito oralizada, aí então eu comecei a usar a língua. Foi explicado sobre os surdos, foi explicado sobre a língua de sinais. Eu me emocionei muito com tudo aquilo. Era como se eu estivesse começando a me desenvolver, eu tinha vontade de aprender. E eu senti que eu estava me recuperando, estava conseguindo recuperar o tempo perdido. Então, eu comecei a falar. Isso. É uma nova vida para mim agora. Enquanto os jogos de linguagem da língua portuguesa são pensados para uma fisiologia de ouvinte, os jogos de linguagem da língua brasileira de sinais são pensados para uma fisiologia de surdo. Por exemplo, fazer uma pergunta em Libras exige muito mais da expressão facial do que fazer uma pergunta no português falado, que exige apenas uma mudança no tom de voz. Entretanto, a forma de vida surda não deve ser pensada apenas fisiologicamente. O surdo também pensa diferente do ouvinte. O surdo possui um modo de se comunicar que envolve não a sua incapacidade de ouvir, mas sim a sua capacidade de ver. Quanto mais pessoas entenderem isso, menos os surdos vão perder nos jogos de linguagem do mundo.